Olá, sejam bem-vindos, alunos, alunas, professores e professoras, para mais um encontro de nossa Escola Bíblica Dominical com as lições da CPAD, uma produção da TV Ciclo. Hoje trataremos da lição de número 4, que vai nos falar da providência divina na fidelidade humana. Então o texto, como todo o livro de Daniel, mais uma vez vai mostrar a intervenção divina em meio ao seu povo. E o texto áureo está lá em Daniel capítulo 3, versículo 17, onde lemos que eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó Rei. Vemos então a convicção daqueles jovens, sabendo de que poderiam depositar toda a sua confiança no Deus de Israel. A verdade prática, o foco central de nossa lição, nos fala de que se formos fiéis, a providência divina jamais nos faltará. Então nós veremos uma tentativa de Nabucodonosor de talvez implantar aquilo que poderia ser uma espécie de religião mundial. Também precisamos nos conscientizar de que nós, como cristãos, como servos de Deus, não podemos aceitar nenhum tipo de idolatria. Mas ao final da aula vamos tratar um pouco mais sobre isso, porque a idolatria hoje ela é muito confundida com certas coisas que são idolatrias, mas não são somente essas coisas que seria idolatria. Existem outras formas, algumas veladas, escondidas e talvez até mais perigosas por isso mesmo. Também precisamos compreender a fidelidade dos amigos de Daniel ante a fornalha ardente. Essa fidelidade deles, é claro, demonstrada diante de Deus. Mesmo tendo ameaçado a própria vida, eles se mantêm fiéis a Deus. E, claro, terão a sua recompensa, serão abençoados por isso. E poderíamos acrescentar aí, de forma prática, que nós precisamos aprender a exercer a nossa fé diante das adversidades da vida. E aí nos surge a primeira pergunta para a nossa reflexão. Como nós temos agido diante das adversidades? Todos nós sabemos, todos nós vivemos adversidades e muitas vezes elas são iguais para algumas pessoas. O que diferencia o resultado é a postura, a forma com que a pessoa, com que eu e você enfrentamos essa adversidade. Nossa lição vai falar então de um tempo possivelmente que ocorre ali no final do reinado de Nabucodonosor. Neste capítulo do livro de Daniel, nós veremos a obsessão do rei. Ele se torna tão soberbo, tão arrogante, que ele vai querer ser adorado como Deus. E também aprendemos, é claro, que vale a pena ser fiel a Deus, até mesmo quando somos desafiados em nossa fé. É muito comum nós vermos em adesivos de automóveis a expressão Deus é fiel. Não há nada de errado nisso. Todos nós sabemos que de fato Deus é fiel. Mas precisamos aprender também que nós, assim como Deus, precisamos ser fiéis também. Afinal de contas, no Novo Testamento, por exemplo, a mesma palavra usada para fé, que no grego seria pistis, a mesma palavra é usada para fidelidade. Então, fé não é apenas uma crença em um corpo doutrinário. A fé diz respeito também à fidelidade, ou seja, à forma como eu me comporto diante do conhecimento desse corpo doutrinário. O primeiro tópico da lição, ele fala da tentativa de se instituir uma religião mundial. E o primeiro item dele, a grande estátua. Capítulo 3 do livro de Daniel
nos mostra um desejo muito elevado de Nabucodonosor. Na lição anterior, havíamos refletido sobre o sonho que ele teve. Ele teve um sonho com uma estátua que representava diversos impérios mundiais que se sucederam, terminando com o último, o Império Romano, no ano 476 depois de Cristo. E agora aguardamos aí apenas a destruição total, né, de todos os reinos do mundo. Agora, no capítulo 3, Nabucodonosor constrói uma estátua de si mesmo, construída de ouro maciço, uma estátua bastante grande. Alguns historiadores estimam que ela teria em torno de 20 metros de altura e 6 metros de largura, ou 6 metros na sua base, toda feita de ouro maciço. E ele quer exigir que todos se prostrem diante da estátua e também que adorem aquela estátua como sendo um deus, ou seja, mais um deus no panteão babilônico. Em Daniel 3:1, então, nós podemos ler isso. E o que nós aprendemos aqui é que a obsessão pelo poder faz com que a pessoa perca o bom senso. E é muito assustador quando nós vemos nos arraiais evangélicos pessoas que almejam desesperadamente o poder. O poder tem levado ao longo da história muitas pessoas e às vezes muitos países, muitos povos à destruição. Aqui nós vemos um exemplo, Nabucodonosor, ele sofrerá de um castigo divino que o irá deixar vivendo como um animal. Tudo isso por causa do orgulho, do desejo de poder. Então fica aí um alerta para aqueles que desejam o poder. Nós sabemos que Deus de fato nos concede poder, mas qual é o objetivo que Deus nos concede poder? O que faz com que Deus nos dê essa oportunidade de termos tanto poder em nossas mãos? Nós, de forma alguma, podemos deixar que isso suba ao nosso coração de forma tal que nós também, de um jeito ou de outro, venhamos a desejar, mesmo que inconscientemente, sermos adorados como ídolos, como estrelas ou como pequenos deuses. O item 3 do nosso primeiro tópico, ele vai falar desse desejo de Nabucodonosor. É claro que para os súditos da Babilônia, da mesma forma que para os outros reinos, os outros povos que estavam ali representados durante aquela convocação, não haveria problema algum. Afinal de contas, eles tinham um panteão muito grande, ou seja, eles acreditavam em diversos deuses. Nós já tivemos a oportunidade de compreendermos aqui e de aprendermos que no próprio nome dado àqueles 3 jovens, Sadraque, Mesaque, Abednego, havia ali o nome de uma divindade. E na lição anterior, nós também aprendemos que o próprio nome Nabucodonosor é dedicado a uma divindade, essa divindade chamada Nabu. Então, que mal traria para eles adorar um Deus a mais? Não haveria mal nenhum. Agora, para os servos do Deus Altíssimo, para os servos de Jeová, isso não poderia ocorrer de forma alguma. Isso era pura idolatria. Ou seja, seria um desrespeito aos mandamentos de Deus dados no Decálogo por intermédio de Moisés, lá no livro de Êxodo, repetido posteriormente no livro de Deuteronômio. Então, para o servo de Deus é uma questão de fé e também uma questão de ousadia, porque não basta nós não nos prostrarmos, nós não adorarmos outros deuses. O que ocorre aqui é que eles vivem numa situação, numa civilização, onde prevalece uma cultura pagã de diversas divindades e eles precisam então ter ousadia de desrespeitar a ordem do rei, que era o comandante do mundo conhecido naquela época. Então, muita ousadia da parte desses amigos de Daniel, mais uma vez. Diante do desafio da
a idolatria, o tópico 2, o item 2 do tópico 2 nos fala sobre a intenção do rei e o espírito do anticristo. E aqui eu não quero me deter muito sobre esse tema, porque na realidade não podemos afirmar com certeza, mas o fato é que existe um texto em Mateus 4 e também em Apocalipse 13 que nos faz recordar imediatamente a postura deste rei babilônico. E aí muitos teólogos, a grande maioria dos teólogos, na verdade, dos exegetas também, eles têm isso como um prenúncio de um anticristo, ou seja, alguém que deseja se colocar no lugar de Deus. Isto Jesus vai alertar e depois também irá revelar isso ao seu servo João no livro de Apocalipse. Mas são textos que nós podemos juntar assim com certa dedução. Não podemos afirmar isso taxativamente. Passando então para o tópico, ainda no tópico 2, aliás, o item 3, ele nos fala da coragem para não fazer concessões à idolatria. Então lá estavam os 3 jovens, amigos de Daniel, com o intuito, com o desejo ardente de não fazer concessão alguma. Eles haviam recebido uma ordem, como todo o povo que estava ali. Ao tocar a música, todos deveriam se prostrar e adorar a estátua do rei como se fosse um deus. Então aí vem a ordem. No mesmo texto nós vemos aquilo que, do ponto de vista babilônico, seria a desobediência. Ou seja, os 3 jovens, mesmo ao tocar da música, enquanto todos se prostram e adoram aquela estátua, representando o rei babilônico, eles não se movem, eles não se deixam levar, ou seja, eles resistem à dominação idólatra do povo babilônico. E aí vemos mais uma vez, então, a ousadia desses jovens. Temos a ordem, a desobediência, e em Daniel, ainda no capítulo 3, nós podemos perceber a grande decisão que os amigos de Daniel tomam, ou seja, obedecer à ordem do rei e serem fiel a Deus, ou serem fiéis a Deus e sofrerem a pena de morte. Aliás, uma morte bastante dura, uma morte que seria executada numa fornalha de fogo. E o que o texto nos mostra é que eles de fato preferem ser fiéis a Deus. E aí vem o título da lição. A fidelidade a Deus vai mostrar para nós a providência divina. O problema é que, muitas vezes, nós estamos interessados em sermos alvo da providência divina, ou vermos a providência divina sendo revelada, mas não estamos assim tão dispostos a sermos fiéis a Deus em tudo. E o texto nos mostra que a providência divina virá em socorro daqueles que forem fiéis ao Deus Altíssimo. Então, que primeiro sejamos fiéis para podermos observar a providência divina. O tópico 3 fala sobre a fidelidade a Deus ante a fornalha ardente. Os jovens hebreus, eles foram acusados e denunciados. No capítulo 3, versículo 12, vemos ali a situação dos jovens. Então, a primeira acusação, eles dizem, eles não fizeram caso de ti. Então, veja a situação. Eles chegam diante do rei e denunciam. Esses jovens judeus não fizeram caso de ti. Você já presenciou uma ocasião em que alguém, procurando ser fiel a Deus, foi interpretado dessa forma? Ou seja, alguém sendo fiel a Deus, sendo interpretado como desobediente ao homem? Eu já presenciei. E muitas vezes nós temos testemunhado e temos ouvido de outras pessoas a mesma situação. Líderes totalitários, líderes que desejam se assenhorar das pessoas e acabam interpretando a nossa fidelidade a Deus como uma desobediência à autoridade do homem. Fiquemos então com a nossa obediência a Deus sem ser rebeldes. Nós também não podemos usar este artifício, esse subterfúgio para nos rebelarmos contra qualquer autoridade instituída.
Pelo contrário, a Bíblia nos diz que nós devemos honrar e respeitar os líderes. Mas nós precisamos ter uma mente embebida, encharcada com a palavra de Deus, para sabermos discernir aonde vai a ordem, a vontade de Deus e aonde está o desejo humano. A outra acusação, a teus deuses não servem. Claro, eles não adoraram a estátua de Nabucodonosor, então, assim como não adoraram, não se prostraram diante daquela estátua, eles não haviam se prostrado diante de nenhuma outra estátua, ou seja, de nenhum outro deus do panteão babilônico. Foram fiéis, inatingíveis e se manteram firmes. E isso nós vemos aqui uma postura de alguém que tem convicção a quem ele crê, em quem ele confia e no Deus que ele serve. Sabendo, é óbvio para nós que somos monoteístas, que de fato só existe um único Deus. Os outros chamados deuses na Babilônia não passavam de estátuas, imagens, ídolos. Nunca existiram de fato. Sempre existiu e sempre existirá apenas um Deus. E é esse Deus que nós servimos. E por isso, temos que ter a mesma convicção e a mesma firmeza desses jovens, de nos mantermos firmes diante daquilo que o mundo nos oferece. Interrogados na presença do rei, eles mantiveram sua fidelidade ao Deus de Israel. E essa fidelidade dele nos conduz ao item 2 do tópico 3, ou seja, qual a resposta que eles deram diante daquelas acusações? Qual a resposta que eles deram diante do rei? Então isso também nos importa muito, e isso está lá em Daniel, capítulo 3, versículos 16 a 18. A fidelidade a Deus é inegociável. Nós precisamos, de fato, mais do que nunca, termos isso agarrado e plantado em nosso coração. Nada pode ser negociado com a nossa fidelidade a Deus, nem mesmo a nossa própria vida, que é o exemplo deles. Também precisamos mais do que nunca lembrar que Deus busca discípulos que sejam fiéis, mesmo quando ameaçados. Algumas pessoas acreditam que nós temos um evangelho que podemos viver com tanta paz, tanta alegria, tanta liberdade no lugar onde vivemos e acabam se esquecendo de que em outros lugares, cristãos como nós estão sofrendo ameaças de morte. Alguns estão sendo espancados, apedrejados, expulsos. Muitos cristãos têm sido mortos e isso é algo que nunca parou. Desde o início, desde a morte do próprio Cristo, com posterior morte dos apóstolos, todos com morte violenta, a cristandade, na sua história, sempre foi perseguida e sempre houve e sempre haverá homens e mulheres que foram martirizados pela causa de Cristo. Então a perseguição sempre ocorre. Deus busca discípulos e discípulas fiéis. Somos ameaçados? Nós devemos nos manter fiéis a Deus. Não nos preocupemos com quem nos ameaça. São palavras de Jesus dizendo que não vos preocupeis com aquele que pode tirar a vida do corpo, mas aquele que pode mesmo jogar não somente o corpo, como também a alma na sua perdição eterna. Se nós precisamos temer alguém, esse alguém é o nosso próprio Deus. A quem nós devemos todo o respeito, toda a honra, toda a glória e somente a Ele cabe fidelidade absoluta. O que mostra também o texto é que eles não pensaram em uma resposta evasiva na ocasião em que uma resposta direta foi requerida. Então veja, eles foram pressionados e tinham que dar uma resposta. Hoje, talvez nós poderíamos sair pelo politicamente correto, como alguns têm feito. E aí nós percebemos que o politicamente correto não é teologicamente correto. Ou seja, não é fidelidade a Deus, muitas vezes. Devemos nos preocupar com isso. Se for o caso, a minha, a tua resposta não pode ser evasiva, simplesmente me livrando do peso da acusação e da responsabilidade. Se a questão exige uma resposta direta,
nós precisamos ser taxativos, ou seja, não arredarmos o pé de nossa convicção doutrinária. Qual a reação que eles têm, então, à intimidação? É o que trata o item 3, ainda no tópico 3. Eles dizem, com toda segurança, eis que o nosso Deus, a quem servimos, é quem pode nos livrar. E depois eles completam, e se não livrar, ainda é o nosso Deus. Veja a postura deles, que deve ser a mesma tomada por nós. Deus é Deus. Ele pode nos livrar da situação, Ele pode nos livrar até mesmo da fornalha de fogo, Ele pode nos livrar da morte, mas e se Ele não livrar, Ele ainda é Deus. Nós continuaremos servindo esse Deus e eles, com isso, serão jogados na fornalha de fogo, por causa da sua fidelidade a Deus. E assim, mais uma vez, nós evocamos aqui a história da cristandade. Em geral, as pessoas, por serem fiéis a Deus, sofrem perseguições e alguns são até mesmo martirizados. Não estamos aqui pedindo que todos nós sejamos martirizados, mas que nós, ao seguir esse exemplo de fidelidade, podemos manter também firmes e fiéis ao nosso Deus. Aquela expressão que eles dizem, e se Deus não livrar, ainda seremos seus discípulos e suas discípulas. Uma coisa que talvez seja um pouco assustador de dizer é que o que o texto mostra aqui para nós é Deus nos livrará da morte ou por meio da morte. Então, isso aconteceu com os mártires. Para alguns, ele livrou da morte. Outros, ele livrou exatamente por meio da morte. Ou seja, o sofrimento era tão grande que a própria morte foi o grande alívio. Nós sabemos dos primeiros cristãos martirizados do Império Romano e pouco depois, no início do segundo século, que chegavam a escrever cartas para suas igrejas pedindo que não fossem impedidos de darem testemunho de Cristo. Para eles era uma honra morrer em nome de Cristo. Mas, para a felicidade nossa e daqueles jovens, não foi o que aconteceu com eles. Eles não morreram. De qualquer forma, fica para nós o grande exemplo, para nós jamais desistirmos de nossos valores espirituais. A nossa ética é ditada pela Bíblia e não pelas regras governamentais. Bom, para finalizar, aquela nossa reflexão bastante prática. Como colocar a Bíblia em ação em nossas vidas diante de um texto como esse, em que 3 jovens são ameaçados, são jogados na fornalha e surge um quarto homem. Este quarto homem, alguns teólogos têm entendido ser a pessoa do próprio Senhor Jesus Cristo, outros de um anjo que os guardou do fogo. O fato é que eles foram livrados. E lá estava o quarto anjo, quarto homem, aliás, representando sempre a presença de Deus. Qual seria a nossa postura? Em primeiro lugar, uma pergunta. Como temos nos posicionado diante dos desafios da pós-modernidade pagã? Nós somos frequentemente desafiados pela cultura, pelo sistema em que nós vivemos. Como você tem reagido? Como nós, como Igreja de Cristo, como discípulos e discípulas, temos reagido? O modelo foi dado, um modelo de que não se negocia valores espirituais. Também não podemos aceitar nenhum tipo de idolatria. E aí vem esse alerta. A idolatria não é somente e necessariamente se prostrar diante de estátuas ou de imagens. O pior tipo de idolatria, ele nasce no coração do homem. Ou seja, coisas que nós temos como primeiro lugar em nossas vidas. Há um teólogo do século passado que dizia que Deus era a realidade última, ou seja, diante de todas as coisas que eu posso me apegar na vida, de onde eu posso buscar segurança, qual é a última coisa, ou seja, esgotadas todas as possibilidades, onde eu deposito a minha confiança? Em Deus. Isso significa que, se a minha vida está pautada, se eu tento assegurar a minha vida
em outras coisas, essas outras coisas são Deus para mim. E isso é o pior tipo de idolatria, porque não é visível. Às vezes muito difícil da própria pessoa compreender que de fato é um idólatra. Quando deposita em alguma coisa criada a segurança que nós só podemos ter no Criador. Também, quando você pensar em guardar o seu, ou respeitar a sua obrigação, ou seja, Deus nos deu ordens através de sua palavra, se você respeita as ordens de Deus, não tem por que se angustiar. Ele está sempre conosco, promessa de Jesus, e está sempre conosco até os confins dos tempos. Temos então também de ser mansos para responder. Aqueles jovens não foram agressivos, foram mansos, mas ao mesmo tempo que somos mansos, devemos ser decididos. Decididos para quê? Para obedecermos a Deus antes de obedecermos aos homens. Em penúltimo lugar, claro, o foco da lição, né? A fidelidade a Deus em qualquer circunstância. Você tem sido fiel a Deus em qualquer circunstância? Em meio aos problemas, aquilo que geraria um desespero para quem não confia em Deus, tem gerado em ti, em nós também desespero? Nós precisamos manter fiéis também a Deus. E por último, um pensamento. Aquele que sustentou estes hebreus piedosos dentro da fornalha é capaz de sustentar-nos na hora da tentação e impedir que caiamos no pecado. E é com essa convicção que nós concluímos a nossa lição de número 4. Esperamos que você faça bom proveito, reflita, assista o nosso vídeo, leia a revista de Escola Bíblica Dominical, acompanhe os textos bíblicos e que você possa tirar disso exemplos e modelos para a sua conduta diária. E nós nos vemos na próxima aula, se Deus quiser.